Bom, vou começar falando de sistema imunológico. É, basicamente, definindo o sistema imunológico, a principal função é oferecer proteção contra patógenos, que são agentes que podem causar algum tipo de doença infecciosa. A gente pode dividir o nosso sistema imunológico entre dois mecanismos: o mecanismo inato ou inespecífico e o mecanismo específico ou adaptativo. É, Só uma observação que os animais invertebrados não têm mecanismo específico. Então, começando pelo mecanismo inespecífico, é, é a primeira barreira que o patógeno vai encontrar no nosso corpo. E ele é caracterizado por ter uma rápida resposta à agressão, justamente pelo fato dele não ser específico. Então, ele vai atacar qualquer coisa da mesma forma. E aí a gente vai ter duas linhas de defesa nesse mecanismo. A primeira forma de fato uma barreira física. Então a gente vai ter a epiderme, né, nossa pele, a gente vai ter pelos e mucosa do sistema respiratório e digestório e urogenital também. Então, a primeira barreira que o patógeno vai encontrar, ela é majoritariamente física. E aí, se ele passar dessa barreira, ele encontra a segunda linha de defesa, que aí ele vai começar a encontrar uma barreira química, que a gente vai ter substâncias químicas e células fagocitárias. Células fagocitárias são células que vão realizar a fagocitose. Só relembrando, a fagocitose é um tipo de endocitose, que é um tipo de transporte ativo. Então, lembrando, né, da nossa membrana plasmática, que é formada por fosfolipídios, que tem uma parte que é hidrofílica, uma parte que é hidrofóbica. O transporte ativo é um transporte que vai contra o gradiente de concentração, então ele é meio que um transporte, entre aspas, forçado, e ele precisa de ATP para acontecer. O que vai acontecer? A gente vai ter células, que depois eu vou falar quais são, elas vão meio que engolir, igual nessa imagem aqui, elas vão meio que engolir uma partícula por meio com auxílio de pseudópodes. Então, pensa numa célulazinha, como se fosse um círculo, e aí os pseudópodes são meio que projeções aqui da própria membrana para ajudar a englobar essa partícula. Bom, o que acontece? Quando a gente tem um patógeno atravessando o tecido, ou seja, passando da primeira linha de defesa do mecanismo inespecífico, a gente vai ter vasos se rompendo, né? Porque ele vai estar atravessando alguma coisa, tem que romper. Então, ele vai romper esses vasos e aí a gente vai ter o começo de um processo inflamatório. E esse processo é justamente para mostrar que o seu sistema imunológico está agindo. E serve para evitar que aquela infecção se espalhe. Então, o que vai acontecer? O processo inflamatório ele vai estimular um aumento do fluxo sanguíneo, para que assim a gente tenha mais células de defesa chegando nessa área que foi infectada. Bom, essas células de defesa são os glóbulos brancos, que são os responsáveis pela fagocitose, que é o que eu tinha mencionado. São os glóbulos brancos que vão englobar, né, essas partículas e vão acabar provocando, como uma resposta ao processo inflamatório, você vai ter dor, você vai ter rubor, né, que é uma vermelhidão, pode ter febre e edema. Edema é tipo esse inchaço, parece com inchaço, mas é um acúmulo de líquido. Então aqui você tem uma imagem mostrando o que acontece. Então você tem aqui o tecido lesado, os patógenos, e aí eles vão englobar essas partículas. Bom, as células que vão, de fato, fazer essa atividade fagocitária são os macrófagos e os neutrófilos. A gente vai focar mais nos macrófagos. Então, os macrófagos, eles vão, né, com o auxílio dos pseudópodes, que são aquelas projeções da membrana, englobar a partícula, então fazer a fagocitose. E dentro do macrófago, essa partícula, o patógeno, no caso, vai ser digerido por enzimas digestivas dos lisossomos. Lisossomos que são organelas, né, que têm uma principal função aí de digestão. E aí,
você vai ter partezinhas de um patógeno que a gente chama de antígenos. E aí, o macrófago, ele vai expor o antígeno na superfície dele, como a gente tem nessa imagem aqui. Então, tem o macrófago, e aí o antígeno vai estar bem aqui. Outra coisa, os macrófagos, eles liberam citocinas e quimiocinas, que são basicamente proteínas que vão meio que, entre aspas, chamar mais células para combater essas substâncias estranhas, né? Esse patógeno. E aí, o movimento dessas células saindo dos vasos sanguíneos em direção aos tecidos, que é justamente onde você tem a sua área de infecção, esse movimento de saída a gente chama de diapedese. Então, só retomando, os macrófagos, eles estão no tecido, porque a infecção é no tecido. Os macrófagos estão ali, eles vão fagocitar o patógeno. Esse patógeno vai ser digerido no macrófago por meio das enzimas dos lisossomos. E aí você vai ter antígenos. Os macrófagos expõem o antígeno na superfície e também liberam proteínas, no caso, citocinas e quimiocinas, que vão sinalizar para outra célula, recrutar outras células para irem para os tecidos, né, na área de infecção. E esse movimento, né, de saída de outros glóbulos brancos do vaso sanguíneo até o tecido, a gente chama de diapedese. Agora, isso é tudo sobre o mecanismo inespecífico. Agora a gente vai entrar na resposta imune específica. Se a gente quiser resumir muito o que seria o mecanismo específico, a gente vai focar na produção de anticorpos ou imunoglobulinas. Então, quais células que vão compor esse mecanismo? A gente vai ter as células dendríticas, os linfócitos, que a gente tem dois tipos, CD4 e CD8, e os linfócitos B. Então, o que vai acontecer? No local de infecção, a gente tem células dendríticas. O que elas vão fazer? Lembra que o macrófago ele vai expor o antígeno na superfície dele? O que vai acontecer é que essas células dendríticas elas vão capturar os antígenos, elas vão entrar nos vasos linfáticos, elas vão migrar em direção ao linfonodo mais próximo e vão apresentar esses componentes para os linfócitos T. O que acontece? A gente tem alguns órgãos linfáticos, isso a gente pode ver no sistema linfático, que a gente vai estudar ainda. E aí a gente tem vários glóbulos brancos e outras células de defesa sendo produzidas nesses órgãos linfáticos. O que vai acontecer é que nos linfonodos ainda não teve a diferenciação dos linfócitos T. Essa diferenciação seria a divisão entre CD4 e CD8. Então, as células dendríticas, elas vão até o linfonodo e vão apresentar os antígenos para os linfócitos T. Vou mostrar, ó, esse é o antígeno. Tipo nessa imagem aqui. Isso aqui é um processo que está acontecendo no linfonodo mais próximo. Depois disso, os linfócitos T, eles vão se diferenciar entre CD4 ou auxiliares e citotóxicos ou CD8. E aí, obviamente, eles têm funções distintas. Os linfócitos T, né, falando especificamente deles, quando eles encontram esse antígeno que foi apresentado pelas células dendríticas, eles são ativados, porque até então não fazia sentido eles estarem ativos ali porque não tinha uma infecção acontecendo. Mas agora tem, então faz sentido eles serem ativados. E aí, a partir dessa apresentação do antígeno, os linfócitos T começam a se diferenciar, a se multiplicar e se diferenciar. Então, a gente chama os linfócitos T, CD4 e CD8 como células efetoras, que vão fazer de fato alguma coisa. E também a gente tem as células de memória. Essas células de memória elas são muito importantes, eu vou falar disso mais para o final, caso aconteça um outro contato com o mesmo patógeno. E aí o seu corpo ele vai poder responder de uma forma mais rápida.
Mas isso não é muito importante, saber essa diferenciação, se é célula efetora, agora não. O que você tem que saber é que você tem dois tipos de linfócitos, CD4 e CD8. É isso. Os linfócitos T, eles participam de uma resposta imune que a gente chama de celular. Então, focando agora no CD4, o que acontece? Depois que as células dendríticas apresentaram o antígeno para o linfócito T, a gente vai ter aquela diferenciação, né? Célula efetora, célula de memória. Nas células efetoras tem dois tipos, CD4 e CD8. Os linfócitos CD4, eles reconhecem o antígeno que foi apresentado lá pela célula dendrítica. E o que vai acontecer? Eles vão potencializar macrófagos e neutrófilos a fagocitarem e destruírem mais patógenos. Então, basicamente, eles só vão estimular mais células a fagocitarem o patógeno, porque isso vai induzir os linfócitos B a produzirem os anticorpos. Já falo dos linfócitos B. Os linfócitos CD8, o que eles vão fazer? O grande objetivo do sistema imunológico é não deixar com que o agente infeccioso entre na célula. Mas, caso isso aconteça, o que ocorre? Os linfócitos CD8, eles vão matar essas células. Matar as células do nosso corpo que foram infectadas. Por isso que eles também são conhecidos como killer. Então, como é que eles matam as células? Que eles vão liberar uma enzima que chama perfluorina. A perfluorina, ela vai aderir à membrana plasmática da célula infectada, e vai danificar a estrutura dela. E isso vai acabar induzindo a apoptose. A apoptose é a morte programada da célula, é quando de fato, tipo, a célula morre, foi uma morte induzida. Então, o CD8, a função é basicamente matar a célula. Aí, isso aqui faz parte do mecanismo específico e é uma parte que a gente chama de celular. Não tem que saber muito essa divisão, se é celular ou se é humoral, que é o que eu vou falar agora dos linfócitos B. O que acontece? Os linfócitos B, a função principal é produzir anticorpos. Os anticorpos também podem ser chamados de imunoglobulinas, né, que tem essa abreviação aqui de IG. Cada linfócito B produz um anticorpo e esse anticorpo é específico a um tipo de antígeno. Da mesma forma que uma enzima, lá quando a gente viu o sistema digestório, era específica ao seu substrato, os anticorpos são específicos aos seus antígenos. É como se fosse um quebra-cabeça, que uma peça só vai encaixar com uma outra e é só aquilo. Tipo, não tem como encaixar com outra peça. Então, nessa imagem a gente vê, tem vários formatinhos e esses formatos são específicos. Quando os linfócitos B, eles reconhecem o antígeno, eles se ativam e começam a produzir milhões de células que vão secretar os anticorpos. O que acontece? Quem vai mostrar para o linfócito B o antígeno é o linfócito CD4. Então, o CD4 vai mostrar para o linfócito B, olha, esse é o antígeno. O que vai acontecer? Esse processo está acontecendo no sangue. Então, o CD4 chegou, mostrou para o linfócito B, olha, esse é o antígeno. O linfócito B vai reconhecer e vai começar a produzir os anticorpos. Só que, junto disso, eles produzem células que vão secretar esses anticorpos, que vão liberar esses anticorpos. Por quê? De novo, a infecção não acontece no sangue, a infecção acontece no tecido. Só que o linfócito B não vai para o tecido, o linfócito B fica no sangue. Então, o linfócito B produz uma outra célula que vai até o tecido para mandar esses anticorpos. Essas células são chamadas de plasmócitos. A única diferença entre plasmócito e linfócito B é o local. Linfócito B está no sangue, plasmócito está no tecido. Além disso, os linfócitos B, eles também podem se transformar em células de memória, que é o que eu tinha mencionado lá quando eu falei dos linfócitos TCD4. As células de memória, elas são muito importantes caso você tenha um segundo contato com o mesmo agente, porque aí a resposta
a sua resposta imunológica ela vai ser mais intensa e vai ser mais rápida. Bom, isso é basicamente sobre o funcionamento do sistema imunológico. É, Falando agora dos tipos de imunização, a gente tem 4 tipos. Passiva natural, que é uma imunização passiva, é quando a pessoa, ela não está produzindo anticorpo. Então, quando é passivo, significa que você está recebendo o anticorpo já pronto. Natural é que a gente chama, um exemplo seria de mãe para filho. Isso é uma forma natural. Por isso que a gente fala que quem garante a imunidade do filho é a própria mãe, porque a criança ela nasce, ela não consegue, né, produzir anticorpos e tal. E a gente tem também a imunização ativa natural. Então, se passiva é quando você não produz o anticorpo, você já recebe ele pronto. A ativa é quando você produz. E natural é porque houve um contato com, com um antígeno. Então, passiva natural, você recebe esse antígeno, e geralmente, né, o melhor exemplo é de mãe para filho. E ativa natural é quando você produz anticorpo porque você entrou em contato com o antígeno. A imunização passiva artificial é quando você vai receber o anticorpo, e artificial, por quê? Porque você recebe via soro. Então, esse soro, na verdade, é, é, um, é, um, é a extração do. Como que isso é produzido? Você pega um animal de grande porte, você coloca o antígeno nesse animal, e o sistema imunológico desse animal vai começar a produzir anticorpos. E aí, geralmente, o que acontece? Vão extrair o sangue do animal com os anticorpos. Então, na verdade, o soro, ele entrega anticorpos que foram produzidos por um outro animal. É basicamente isso. E a imunização ativa artificial é que você vai produzir os anticorpos, só que você não vai ter tido contato com o antígeno. E um exemplo disso é a vacina. Então, esses são os tipos de imunização. E aqui entra naquela parte que eu tinha falado de célula de memória, que é quando a gente tem uma resposta primária e secundária, a diferença entre elas. Quando a gente tem, ao final, né, de uma resposta imune, como eu tinha falado, linfócitos, alguns linfócitos CD4, linfócitos B podem virar células de memória, e outros linfócitos T, linfócitos B que atuaram, né, contra a infecção, eles sofrem apoptose, que é a morte da célula. Essas células de memória, elas são muito importantes caso tenha um segundo contato com o mesmo tipo de antígeno. Porque aí essas células, é meio que assim, o seu corpo já sabe como produzir o anticorpo para aquele antígeno. Então a resposta secundária sempre vai ser mais intensa e mais rápida, porque o seu corpo já conhece aquele agente. Então, esse é um exemplo clássico de gráfico, de resposta primária e secundária. Então, na primeira infecção, você vai ter uma resposta que é mais lenta, uma resposta que não é tão intensa. Já na segunda infecção, essa resposta ela é muito mais rápida e muito mais intensa, porque você tem células de memória. E aqui só um exemplo, uma observação da AIDS. É, o vírus HIV, que é o que causa AIDS, ele não ataca, ele ataca, na verdade, os linfócitos CD4. Ninguém morre por AIDS. As pessoas, elas morrem por conta de doenças oportunistas. O que acontece? O HIV ataca os linfócitos CD4. Então, se você não tem linfócito CD4, você não tem uma célula que mostre para o linfócito B qual anticorpo precisa ser produzido. Então, o seu sistema imunológico não funciona. Por isso que você começa a adquirir doenças que geralmente você não você não teria. Por isso que a gente diz que, na verdade, as pessoas que morrem com AIDS, elas não morrem por terem AIDS, elas morrem por conta de doenças oportunistas. Mas é basicamente isso.